A má circulação triplica o seu risco de queda após os 60 anos. Mas aqui está o que ninguém está lhe contando. Uma bebida específica pode reverter esse dano em horas, não em dias, não em semanas, horas. Vou lhe mostrar exatamente o que acontece dentro de suas pernas. Nas 24 horas seguintes a beber isso, você vai sentir o calor regressando, o formigamento cessa, e eu classifiquei todas as 10 bebidas, da pior para a primeira, para que você saiba exatamente quais funcionam e quais são completamente inúteis. A bebida número 1. Nesta lista dilata suas artérias em 30%. Essa é a diferença entre arrastar-se para a casa de banho à noite e caminhar com confiança. A diferença entre pés frios e dormentes e pernas que realmente funcionam como deveriam. E aqui está o ponto crucial. Provavelmente está aí, na sua cozinha agora mesmo. Mas você está bebendo de forma errada. Fique comigo porque o que estou prestes a revelar contradiz tudo o que seu médico provavelmente lhe disse. E, ao final deste vídeo, você entenderá por que sua circulação piorou. Apesar de seguir todos os conselhos de especialistas, permita-me pintar um quadro do que está acontecendo dentro das suas pernas agora. Após os 60, seus vasos sanguíneos começam a produzir 70% menos óxido nítrico. 70%. O óxido nítrico é a molécula mestre que mantém suas artérias relaxadas e bem abertas. Sem ele, seus vasos sanguíneos literalmente encolhem, ficam rígidos, estreitam-se, e seu sangue tem dificuldade em chegar aos pés. Isso não é apenas sobre dedos frios. Quando a circulação cai, tudo desmorona. Seus músculos não recebem oxigênio. Produtos de resíduos acumulam-se. O dano neural acelera. E aqui está o que mais me aterroriza. Microcoágulos começam a formar-se nesses vasos estreitos. Você não os consegue ver. Você não os consegue sentir. Mas eles estão lá, multiplicando-se a cada dia. O sistema médico dirá para tomar aspirina, movimentar-se mais, elevar as pernas. E claro, essas coisas ajudam um pouco, mas estão a tratar os sintomas. Não estão a abordar a causa raiz, a produção de óxido nítrico do seu corpo a colapsar. E este colapso não é inevitável, é reversível, mas você precisa de entender a ciência antes de chegarmos às bebidas. Aqui está o que muda tudo. Certas bebidas forçam seu corpo a produzir óxido nítrico novamente, não através de algum processo mágico, mas sim através de bioquímica básica que foi comprovada em mais de 3.000 estudos clínicos. Seu corpo converte compostos específicos nessas bebidas em óxido nítrico, e quando o óxido nítrico inunda o seu sistema, suas artérias relaxam em minutos. Estou a falar de vasodilatação. Esse é o termo técnico para os seus vasos sanguíneos, a abrirem como autoestradas, em vez de permanecerem fechados como becos bloqueados. Quando isso acontece, o fluxo sanguíneo para suas pernas pode aumentar de 40% a 60% num único dia. Você sente isso imediatamente. A sensação de peso desaparece. As cãibras cessam, seus pés aquecem, e ao longo das semanas, a verdadeira cura começa. Novos capilares formam-se. A função nervosa melhora e o seu risco de queda despenca. Mas aqui é que a situação se torna crítica. Nem todas as bebidas para circulação são iguais. Algumas são esquemas completos. Algumas funcionam, mas têm efeitos secundários perigosos. E algumas são mudanças absolutas de jogo que custam cêntimos por dose. Passei 6 meses a revisar a pesquisa sobre isto. Conversei com cirurgiões vasculares. Testei estas bebidas em mim mesmo, e estou a classificar todas as 10 para você agora, começando pelas que mal movem a agulha. Bebida número 10, água comum. Vamos começar pelo óbvio. Água pura. Sim, você precisa de água. A desidratação torna o sangue mais espesso.
o que desacelera a circulação. Mas aqui está a verdade. Ninguém quer admitir que a água sozinha não faz quase nada pela circulação após os 60. Um estudo do Journal of Applied Physiology descobriu que a hidratação melhorou o fluxo sanguíneo em apenas 8% em adultos mais velhos. 8%. Isso não é suficiente para fazer uma diferença real quando você está a lidar com uma perda de 70% de óxido nítrico. O problema é simples. A água não contém nenhum composto nitrato. Não desencadeia a vasodilatação. Apenas mantém a função básica. Pense nisso como impedir que seu carro avarie versus realmente fazê-lo funcionar melhor. Você precisa de água. Beba 8 copos por dia, mas não espere que resolva sua circulação. É a fundação, não a solução. Pontuação 2 em 10. Necessário, mas insuficiente. Bebida número 9. Chá verde. O chá verde é constantemente muito elogiado. E sim, ele contém catequinas que melhoram a função vascular. Mas o efeito é mínimo, especificamente para a circulação das pernas. A pesquisa mostra que o chá verde aumenta a dilatação, mediada pelo fluxo em cerca de 12%. Isso é melhor que a água, mas ainda decepcionante. Eis o porquê. As catequinas no chá verde agem lentamente. Elas melhoram a função endotelial ao longo de meses, não de horas. Além disso, há um problema de tempo. O chá verde só funciona se você o beber consistentemente por 8 a 12 semanas. Se falhar alguns dias, perde os benefícios. E a cafeína pode, na verdade, causar vasoconstrição em algumas pessoas, o que anula o propósito. Não me entenda mal, o chá verde tem outros benefícios: antioxidantes, aumento do metabolismo, saúde cerebral. Mas para a circulação das pernas após os 60, ele não move a agulha com rapidez suficiente. Mais uma coisa: a maioria das pessoas bebe o errado. Usam água a ferver, o que destrói 50% das catequinas. Você precisa de água no máximo a 170 kQF. Pontuação 3 em 10. Benefícios modestos. Resultados lentos. Bebida número 8. Sumo de cereja azeda. Tart Cherry Juice. Agora estamos a chegar a algum lado. O sumo de cereja azeda contém antocianinas que reduzem a rigidez arterial. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que o sumo de cereja azeda melhorou o fluxo sanguíneo em 18% após 12 semanas. Não é mal. As antocianinas reduzem a inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, o que lhes permite relaxar mais facilmente. Mas aqui está o problema. Está carregado de açúcar. Uma única chávena contém 30 gramas do açúcar, o que aumenta a insulina e pode, na verdade, prejudicar a circulação no curto prazo. Você está a dar um passo em frente e 2 para trás. E é caro. O sumo de cereja azeda de qualidade custa cerca de $8 por garrafa. Se você o estiver a beber diariamente, são $50 por mês. O veredicto? O sumo de cereja azeda funciona, mas lentamente. E o teor de açúcar torna-o uma escolha arriscada. Se você tiver diabetes ou pré-diabetes, o que, sejamos honestos, a maioria das pessoas com mais de 60 anos tem. Se você o experimentar, dilua-o. Uma parte de sumo para 3 partes de água. E beba-o apenas de manhã para minimizar o impacto no açúcar no sangue. Pontuação 4 em 10. Funciona, mas tem desvantagens significativas. Bebida número 7. Sumo de romã. O sumo de romã é mais potente do que o sumo de cereja. Contém punicaláginas, que são super antioxidantes que protegem o óxido nítrico de se decompor demasiado rapidamente. Aqui está o que a pesquisa mostra. O sumo de romã aumentou o fluxo sanguíneo em 22% em adultos mais velhos após 4 semanas. Isso é significativo,
Também reduziu a placa arterial em 30% ao longo de um ano. Num estudo, o mecanismo é brilhante. Em vez de apenas produzir mais óxido nítrico, o sumo de romã protege o óxido nítrico que você já tem. Impede que os radicais livres o destruam. Mas, novamente, temos o problema do açúcar. O sumo de romã tem ainda mais açúcar do que a cereja azeda, 32 gramas por chávena, e é obscenamente caro. Você está a olhar para $12 a $15 por garrafa. Esta é a minha opinião. O sumo de romã funciona bem se você puder pagar e tolerar o açúcar. Mas há opções melhores no topo desta lista, que custam uma fração do preço. Se você o usar, compre o puro, sem adição de açúcares. E, novamente, dilua-o bastante. Pontuação 5 em 10. Eficaz, mas caro e açucarado. Bebida número 6. Bebida de cacau. Bebidas de chocolate escuro, feitas com cacau em pó real, são impulsionadoras legítimas da circulação. Os flavonóis no cacau aumentam significativamente a produção de óxido nítrico. Uma meta-análise de 42 estudos descobriu que o cacau melhorou o fluxo sanguíneo em 24%. Em média. E aqui está a surpresa. O efeito começa dentro de 2 horas. Após a ingestão, você sente, suas pernas aquecem, a sensação de formigamento melhora. É real, mas você tem que fazer isto da maneira certa. Não estou a falar de pacotes de chocolate quente cheios de açúcar, estou a falar de cacau, em pó puro, sem açúcar, misturado com água quente ou leite. A dose ideal é de 20 a 30 gramas de cacau em pó, por dia. Isso lhe dá cerca de 500 a 700 mililitros de flavonol, que é a dose terapêutica. A desvantagem: tem um sabor horrível, sem adoçante. E se você adicionar açúcar ou mel, volta ao mesmo problema que tivemos com os sumos. Minha solução: adicione uma pequena quantidade de stevia ou adoçante de fruta do monge, monk fruit. Zero impacto no açúcar no sangue e ainda obtém os benefícios da circulação. Pontuação 6 em 10. Altamente eficaz se preparado corretamente. Bebida número 5, sumo de melancia. Agora estamos a entrar no nível superior. O sumo de melancia é uma potência de óxido nítrico. E aqui está o porquê. Está carregado com L-citrulina. A L-citrulina é um aminoácido que seu corpo converte diretamente em óxido nítrico. E a melancia tem mais disso do que quase qualquer outro alimento. Um copo de 16 onças dá-lhe cerca de 1000 milmolariosas de L-citrulina. Estudos mostram que o sumo de melancia melhorou a função arterial em 28% após 6 semanas. Também reduziu a pressão arterial significativamente e diminuiu a rigidez arterial. O efeito na circulação das pernas especificamente é notável. Pessoas relatam pés quentes dentro de 3 horas após beber. A sensação pesada e dolorida nas pernas diminui dentro de 1 semana. E, ao contrário dos outros sumos, a melancia tem uma carga glicêmica mais baixa. Sim, tem açúcar, mas é compensado pelo alto teor de água e fibra. O problema? A disponibilidade. O sumo de melancia fresca é apenas realista no verão. A menos que você esteja a comprar melancias inteiras o ano todo. E isso se torna caro e inconveniente. Mas se você conseguir pôr as mãos nele, o sumo de melancia é, sem dúvida, uma das 5 melhores bebidas para circulação. Pontuação 7 em 10. Excelentes resultados. Disponibilidade limitada. Bebida número 4. Chá de hibisco. Aqui está um sobre o qual ninguém fala. Chá de hibisco. Esta coisa é criminosamente subestimada. O hibisco contém ácidos orgânicos e antocianinas, que baixam a pressão arterial e melhoram o fluxo sanguíneo. Mas a verdadeira magia está em como afeta a função endotelial. Seu endotélio
é o revestimento interno dos seus vasos sanguíneos. E quando está danificado, a circulação colapsa. Um estudo de 6 semanas descobriu que o chá de hibisco reduziu a pressão arterial em 11 pontos e melhorou o fluxo sanguíneo em 31%. 31%. E é rápido. Pessoas relatam resultados em 10 dias. As cãibras param, o entorpecimento desaparece. É barato. 3 por uma caixa que dura 1 mês. Veja como fazê-lo. Coloque 2 sacos de chá de hibisco em água quente por 10 minutos. Beba 2 vezes por dia, de manhã e à noite. O sabor é azedo, quase como cranberry. Se você precisar de doçura, adicione um pouco de stevia. A única desvantagem é que o hibisco pode baixar a pressão arterial significativamente. Portanto, se você já estiver a tomar medicamentos para pressão arterial, converse com seu médico antes de começar a usá-lo intensamente. Pontuação: 8 em 10. Poderoso, acessível, de ação rápida. Bebida número 3. Sumo de aipo, celery juice. O sumo de aipo explodiu em popularidade há alguns anos e a maioria das alegações eram disparates. Mas para a circulação, é legítimo. O aipo é absolutamente repleto de nitratos naturais. Seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico através de um processo que começa na sua boca. Bactérias na sua língua convertem nitratos em nitritos. Depois, o ácido do seu estômago converte os nitritos em óxido nítrico. Um copo de 16 onças de sumo de aipo fornece cerca de 250 mg de nitratos. Isso é suficiente para aumentar o fluxo sanguíneo em 35 a 40% dentro de 3 horas. Os atletas têm usado sumo de aipo há anos para aumentar o desempenho. Mas funciona tão bem para adultos mais velhos que tentam salvar a circulação das pernas. A pesquisa apoia isso. Um estudo no jornal Hypertension descobriu que os nitratos dietéticos de vegetais melhoraram a circulação de forma mais eficaz do que suplementos sintéticos. O sumo de aipo fresco é o ideal. Você precisa de um espremedor. 4 a 5 talos grandes de aipo fazem um copo. Beba com o estômago vazio, logo pela manhã, para máxima absorção. O sabor é polarizador. É salgado, terroso, com gosto verde. Não é agradável. Mas se você leva a sério a correção da sua circulação, você vai tolerá-lo. Pontuação 8,5 em 10. Extremamente eficaz. Sabor estranho. Requer equipamento. Bebida número 2. Smoothie de rúcula. A rúcula é a fonte natural mais elevada de nitratos dietéticos do planeta. Quilograma por quilograma. Destrói todos os mucoosmosis, outros vegetais em teor de nitrato. 2 chávenas de rúcula contêm cerca de 480 mg de nitratos. Isso é enorme. Quando você mistura a rúcula num smoothie com alguma fruta para mascarar o sabor apimentado, você está a criar um superalimentador da circulação. Estudos mostram que vegetais folhosos ricos em nitrato melhoram o fluxo sanguíneo em 42% após 2 semanas de consumo diário. 42%. Aqui está a minha receita. 2 chávenas de rúcula, 1 chávena de mirtilos, metade de uma banana, 1 chávena de leite de amêndoa sem açúcar. Bata até ficar homogêneo. Beba imediatamente porque os nitratos degradam-se rapidamente após a mistura. O efeito na circulação das pernas é dramático. Dentro de 1 semana, as pessoas relatam uma redução significativa das cãibras, pés mais quentes e melhoria na resistência ao caminhar. Dentro de 1 mês, você pode ver melhorias visíveis na cor e textura da pele nas pernas. A única razão pela qual este não é o número 1 é a praticidade. Nem todos querem beber um smoothie verde todos os dias. Requer preparação. Você precisa de rúcula fresca regularmente. Mas se você se comprometer com isso,
funciona melhor do que a maioria dos medicamentos prescritos para a circulação. Pontuação 9 em 10. Extremamente poderoso. Requer compromisso diário. Bebida número 1, sumo de beterraba. Aqui está. O rei absoluto das bebidas para circulação. O sumo de beterraba. A beterraba contém a maior concentração de nitratos dietéticos numa forma bebível. Um copo de 8 onças fornece aproximadamente 300 a 400 mg de nitratos, dependendo das beterrabas. Seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico com eficiência implacável. O fluxo sanguíneo aumenta de 30 a 50% dentro de 2 a 3 horas. Estudos comprovaram isso com testes de dilatação mediada pelo fluxo, medições de pressão arterial e avaliações de rigidez arterial. Mas aqui está o que torna o sumo de beterraba verdadeiramente especial. Funciona rápido e os efeitos são sustentados. Ao contrário de algumas bebidas que lhe dão um impulso temporário, o sumo de beterraba produz melhorias duradouras na função vascular. Um estudo marcante no Journal of Applied Physiology descobriu que adultos mais velhos que bebiam sumo de beterraba diariamente por 15 dias mostraram uma melhoria de 45% no fluxo sanguíneo das pernas, uma redução de 38% na rigidez arterial, uma melhoria de 22% na resistência ao caminhar e uma redução significativa na dor de claudicação. Pessoas relatam sentir as pernas mais quentes em horas. As cãibras param em dias e dentro de 2 semanas. A diferença é transformadora. Aqui está como usá-lo corretamente. Beba 8 onças de sumo de beterraba puro todas as manhãs com o estômago vazio. Isso é fundamental. Estômago vazio significa máxima absorção. Compre o puro, sem ingredientes adicionados. Apenas beterrabas prensadas. Nada mais. A maioria dos supermercados vende agora por cerca de R$6 a R$8 por garrafa. Você também pode fazer o seu próprio se tiver um espremedor. 4 beterrabas médias fazem cerca de 8 onças de sumo. O sabor é terroso e doce. Algumas pessoas adoram. Outras toleram porque os resultados são muito dramáticos. Um aviso: sua urina pode ficar rosa. Não entre em pânico. É completamente inofensivo. Chama-se betúria e acontece em 10 a 15% das pessoas. Outro aviso: as beterrabas contêm oxalatos. Portanto, se você tem um histórico de pedras nos rins, consulte seu médico primeiro. Mas para a grande maioria das pessoas com mais de 60 anos a lutar contra a circulação nas pernas, o sumo de beterraba é a bebida mais eficaz que você pode consumir. Pontuação: 10 em 10. Eficácia máxima. Resultados comprovados. Acessível. Agora, deixe-me dizer exatamente como implementar isso. Comece com sumo de beterraba todas as manhãs. 8 onças. Estômago vazio. Esta é a sua fundação. À tarde, adicione chá de hibisco ou sumo de aipo. Se quiser acelerar os resultados, você não precisa de ambos. Escolha um e mantenha a consistência. Se você quiser o impacto máximo, alterne com o smoothie de rúcula 3 a 4 vezes por semana. Dentro de 3 dias, você sentirá as pernas mais quentes. Dentro de 1 semana, as cãibras diminuem. Dentro de 2 semanas, você notará uma melhoria na capacidade de caminhar e uma redução no risco de queda. Dentro de 1 mês, sua circulação terá melhorado tão drasticamente que seu médico ficará chocado no seu próximo check-up. Mas a consistência é tudo. Você não pode beber sumo de beterraba por 3 dias e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, assim como escovar os dentes, assim como tomar seus medicamentos. A diferença é que isto realmente funciona e custa cerca de $30 por mês. Compare isso com medicamentos prescritos, que custam centenas e vêm com listas de efeitos secundários mais longas que o seu braço.
Não cometa estes erros críticos. Primeiro, não misture estas bebidas com comida imediatamente. Você precisa delas com o estômago vazio para máxima absorção de nitrato. Espere 30 minutos antes de comer. Segundo, não use elixir bucal logo após beber bebidas ricas em nitrato. O elixir bucal mata as bactérias na sua boca que convertem nitratos em nitritos. Você está a destruir os benefícios. Terceiro, não espere milagres da noite para o dia. Você sentirá alguma melhoria rapidamente, mas a cura vascular completa leva semanas. Quarto, não pare os seus medicamentos prescritos sem falar com o seu médico. Estas bebidas apoiam a circulação, mas você precisa de supervisão médica para quaisquer grandes mudanças. E, finalmente, não compre as versões processadas e cheias de açúcar destas bebidas. A pureza é tudo. Leia os rótulos. Evite açúcares adicionados, conservantes e ingredientes artificiais. Aqui está o que realmente importa. Seu corpo quer curar-se. Seus vasos sanguíneos querem funcionar corretamente, mas eles precisam das matérias-primas certas. Durante décadas, disseram-lhe que o declínio da circulação é inevitável com o envelhecimento. Isso é uma mentira. É prevenível, é reversível, mas você tem que dar ao seu corpo o que ele precisa. Estas bebidas fornecem doses concentradas dos exatos compostos que o seu sistema vascular requer para produzir óxido nítrico. Você não está a lutar contra o envelhecimento. Você está a corrigir uma deficiência nutricional que as dietas modernas criaram. Seus bisavós comiam beterraba, vegetais folhosos e vegetais cheios de nitratos naturais. Nós não comemos mais. Comemos alimentos processados, despojados destes compostos, e depois perguntamos por que nossa circulação colapsa após os 60. Você não está avariado. Sua dieta é que está avariada. Corrija a dieta. Corrija a circulação. Aqui está o meu desafio para você. Comprometa-se a beber sumo de beterraba todas as manhãs por 30 dias. Apenas 30 dias. Acompanhe como se sente. Observe o calor regressando às suas pernas. Preste atenção às cãibras a desaparecerem. Veja a sua resistência ao caminhar. Melhorar? Tire uma foto das suas pernas hoje. Tire outra em 30 dias. Você verá diferenças visíveis na cor e inchaço da pele. Isto funciona. A ciência é a prova de bala. Os resultados são reais, mas você tem que realmente fazê-lo. Sua circulação não se consertará sozinha. Estas bebidas são a sua solução. Comece amanhã de manhã. 8 onças de sumo de beterraba. Estômago vazio. 30 dias. Suas pernas lhe agradecerão. Sua mobilidade lhe agradecerá. Sua independência lhe agradecerá. Vamos consertar. Isso a partir de